Boa tarde a todas e todos. Primeiro, agradecer, né, por a gente ter sido convidado para esse espaço, que é de suma importância, e dizer, né, que até ontem cheguei a comentar, né, que maravilhoso que tem sido esse espaço, o quanto seria importante, né, que não fosse a gente se sentisse bem só aqui nesse espaço onde está sendo proporcionado a gente debater esses temas. Mas é por isso, né, que nós estamos aí à frente das lutas, para que a gente possa ter uma sociedade onde a gente possa realmente fazer esse debate e avançar, né? Porque, infelizmente, a gente sofre bastante ainda, né? Até no fato de querer começar a debater esses conteúdos que são tão importantes, né? E aí, começando a minha fala, eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu essa semana comigo na escola que eu trabalho. Eu sou professora da rede estadual e esse ano tem sido muito difícil, né? Até então, eu estava afastada de sala de aula por um tempo, pela questão que eu estava à frente do sindicato, e é outra realidade, né? Então, não tinha tido a noção de voltar para a sala de aula pós a eleição 2018. Né? Tudo estava na teoria. E voltei na prática. E a primeira semana passada, eu entrei numa turma de primeiro ano, no ensino médio, e eu dou aula de matemática, né? Mas todo mundo me diz que eu sou das exatas, quando chego lá na escola, que ninguém sabe. E os alunos estavam debatendo sobre as cotas raciais. E a maioria da turma estava querendo explicar para uma menina que estava defendendo contra as cotas raciais que ela estava errada. Né? Mas eles não estavam conseguindo expressar aquilo e nem ela estava querendo entender. E aí eu peguei e falei, o que vocês estão falando aí? E aí ela falou, professora, ajuda a gente a explicar para a nossa colega que ela está errada em ser contra as cotas raciais. Aí fiz, né, um resgate histórico, coloquei a realidade de hoje, e ela falou que aquilo, né, que os negros são vitimizados, e isso faz com que, para a sociedade, a gente pareça que nós não somos tão capazes que nem os brancos, e que eu tinha que entender uma coisa, professora, tu tem que entender uma coisa. Várias vezes eu fui discriminada pelos negros. Eu falei, racismo inverso não existe. E aí eu falei, eu acho bom você ter cuidado, parar para refletir, né, e entender que as falas que tu está fazendo é de reprodução do racismo. E que isso é crime. Tudo bem, né? Fui embora, feriadão, dia dos professores. Segunda-feira, a diretora me chama, falando se podia falar comigo. Eu falei, não, tudo bem. Passou várias coisas na minha cabeça. Né? Será que eu cheguei algum dia atrasada, alguma coisa assim? No finalzinho dos meus pensamentos, eu falei, não, foi o debate na sala de aula. Fui preparada já. O pai. Os alunos já tinham me alertado, né, que a família reproduzia muito a questão do racismo, que eram contra as cotas, e o pai abriu uma denúncia na ouvidoria da Secretaria do Estado contra mim, porque ele diz que eu chamei a filha dele de racista. Né? E eu fiz uma ata, respondi à ouvidoria, e a direção, né, entendeu, até porque eu estava dando aula de... Eu sempre faço, né, os temas transversais, estou trabalhando porcentagem. E fiz, né, todo esse resgate mostrando números. E eu falei assim, respondi tudo isso e falei para ela bem assim, agora eu quero que você chame o pai aqui para a gente conversar, né, porque ele precisa me escutar também. E hoje, chegando na escola, a Ana falou, a diretora falou que tinha ligado para o pai, e ele falou que ele não queria falar comigo, porque ele falou, sempre tem 3 versões, né? A minha, a da minha filha, ele falou, sempre tem 3 versões. Uma, outra e a verdadeira. Eu falei, eu prefiro ficar com a verdadeira, que eu estava tentando, né, fazer uma adolescente criada num ambiente racista,
que ela não deve ser racista e que ela não deve reproduzir o racismo, né? Enquanto professora, eu acredito que eu tenho esse papel e eu não posso, como muitos colegas, infelizmente, em sala de aula, falam que a gente não deve debater esses tipos de assunto para a gente não gerar polêmica. Eu não aceito me omitir, né, a esse respeito. Eu acho que, por muita omissão nossa, não só em sala de aula, no local de trabalho, a gente faz com que essas coisas cheguem ao âmbito que a gente tem hoje. Um governo de ultradireita, racista, homofóbico, xenofóbico, e com todas as coisas ruins que uma pessoa pode ter, que faz prejudicar uma sociedade inteira. Eu acho que é mais ou menos nesse caminho que a gente vai debater esse tema que o Sindpreves colocou aqui para a gente, fazer uma reflexão, né, de tudo o que tem acontecido. E o trabalho informal, eu não vejo nada menos como uma cultura que foi deixada depois de tanto sofrimento dos nossos povos. São 519 anos de sofrimento, de resistência, que se integra à luta dos negros e negras. Por muito tempo, os povos indígenas estiveram só, resistindo. E esse sistema capitalista que a gente vive, durante todo esse tempo, tentou nos matar, seja com genocídio ou com etnocídio. Eu venho de uma cidade, de uma capital, a capital do Amazonas, que é a cidade de Manaus, onde 90% da população poderia se autodeclarar indígena. Porém, nem 30% faz isso, devido a todo esse etnocídio que a gente teve. Falar que você é indígena, para a sociedade, é algo tão ruim que, muitas vezes, eu já escutei que é melhor você falar que é negro do que você falar que é indígena. E foi um processo muito duro, né, no meu reconhecimento, e até pelo fato de colocações no trabalho também. Quando eu era adolescente, eu não me entendia enquanto negra, mas eu não sabia o que eu era. Sou filha de negra e pai indígena, e por muitos anos foi muito difícil, né, fazer esse reconhecimento. Até porque, quando a gente ia trabalhar na própria Manaus, onde as pessoas têm aquela imagem de que tudo é os povos indígenas, né, mas não é bem assim. A gente é quase que obrigado a se negar todos os dias, né, a nossa origem. E durante muito tempo foi muito difícil para mim, até o fato de chegar na questão de me reconhecer enquanto afro-indígena, mas ainda não era aquilo, né, que eu conseguia me pertencer. Hoje eu me reconheço enquanto indígena, reconheço a história da minha família, né, e vejo o quanto é difícil a luta. E hoje, se nós temos os negros nos piores locais de trabalho, as mulheres negras nos trabalhos mais rotativos que a gente pode encontrar, no trabalho informal, os indígenas, muitas vezes, não conseguem nenhum local de trabalho, muitas vezes, nenhum informal. E, há pouco tempo, nós passamos por uma luta aqui em Santa Catarina. A gente estava na administração de uma pessoa que estava administrando o sistema de saúde indígena, na qual negava atendimento às aldeias, na qual dizia que não tinha recursos para fazer contratação de pessoas, mesmo as não indígenas, né, que, no caso, era que estavam sendo ocupados esses locais de trabalho, e que não é o que a gente defende na nossa pauta de luta, né, nos locais de saúde diferenciada, de ensino diferenciado. Até porque a gente tem pessoas qualificadas, né, indígenas, quilombolas, para ocupar esses espaços. E foi uma ocupação que houve, né, no Centro de Saúde Indígena, na qual a gente conseguiu fazer a exoneração, né, desse coordenador,
E hoje começa um processo depois da ocupação, né? Porque a gente tem agora todos os cargos no DICEI, no Distrito de Saúde Indígena, que a gente está sendo ocupados pelos povos indígenas. Né, os povos indígenas, e aí houve aquela divisão, né, dos centros, porque cada cultura tem o seu atendimento diferenciado, mas hoje a gente consegue fazer com que os indígenas guaranis, que foram feitos à ocupação, consigam ter o seu trabalho registrado, né, tanto como motoristas, tanto como técnicos, e uma administração que está sendo organizada por lideranças, na qual antes crianças indígenas aqui no sul, né, que muitas vezes a gente pensa que acontece lá no Amazonas, mas aqui no sul bebês estavam morrendo com desnutrição porque o leite estava estragando lá dentro, sem autorização para sair. Macas, geladeiras, e sem falar, né, naquelas pessoas que a gente é muito feliz por ter pessoas não indígenas e que entendem, que lutam pela causa também, que estavam se esforçando e fazer o melhor atendimento possível. Né? Muitas vezes tiveram que tirar do próprio bolso para comprar seu material para fazer o atendimento nessas aldeias. E a gente pensa assim, né? Tudo isso que foi colocado pelo Wilson aqui só atinge, né, aqui nós que estamos querendo ou não, nós somos os privilegiados. Né? Nós estamos nos locais onde a gente consegue ter um trabalho. Talvez não seja o melhor, nem o salário melhor, mas tem pessoas que muitas vezes não têm comida, que precisam, né, de uma assistência, e muitas vezes esses são os povos indígenas. Mas existe uma outra situação dos povos indígenas, que durante todo esse tempo de desmatamento, de perseguição, de invasão, de tentativa de extermínio, esses povos tiveram que migrar, e eles foram para a cidade. Né? Eu já sou filha de indígena de contexto urbano. Né? Não fui aldeada, não fui criada na aldeia. E encontramos diversos desafios. Né? Porque, a partir do momento que você começa a se reconhecer enquanto indígena, por exemplo, no local enquanto Amazonas, na teoria, existe saúde diferenciada, né? Educação diferenciada. Então, quando você é um indígena de contexto urbano que tenta usar o Sistema Único de Saúde, que não é para os indígenas, e quando você vai lá fazer a fichinha e se declara enquanto indígena, muitos profissionais dizem para você, não, esse serviço aqui não é para você, existe um serviço especializado para você lá na aldeia, então você tem que ir lá. Né? Então, é um racismo, é um preconceito muito grande que se encontra e que faz com que, muitas vezes, né, os povos indígenas se neguem. Mas esses indígenas, eles existem, eles estão nesse contexto urbano. Eles estão nas fábricas, eles estão nas escolas dando aula, eles estão na universidade sendo docentes, eles estão no Ministério da Saúde, eles estão no INSS, mas, muitas vezes, ainda não se autodeclaram, né, não se reconhecem. Apesar de ter tido uma última notícia do IBGE, do último censo, que nos deixou muito mais felizes, né? Que muito mais pessoas se declararam negras e muitas mais pessoas se declararam indígenas. E esse próximo censo, a gente acredita que esse número aumente, né? E que a luta possa ficar maior ainda. E tudo isso que aconteceu, com todos esses ataques, né, de tudo que estava prometido no último governo, por exemplo, que a gente teve com o Temer. Temer prometia que, né, com a reforma trabalhista, o número de emprego ia aumentar. E, na real, provocou uma explosão ainda maior, né, da informalidade, da precarização. Né, e esses povos indígenas também, que estão nesse mercado de trabalho, sofrem, são os primeiros a serem demitidos. São os primeiros a terem que voltar para suas casas e terem que viver todo aquele sofrimento, porque, muitas vezes, não é só a sua família que dependia desse salário, são famílias inteiras que dependem de um salário mínimo. Né? É a mesma situação que a gente encontra. Muitas vezes a gente vê assim, né? Professor da universidade, nossa, negro, dá aula na Universidade Federal, mas a realidade é muito diferente de um professor branco, muitas vezes, que tem que sustentar apenas sua família. Né? Muitas vezes, um professor de uma universidade federal negro tem que sustentar também a sua família,
a família da sua mãe, às vezes uma família de uma tia, né? E essa é a realidade, né? Então, os números de trabalhadores informais, como a gente viu aí com o professor, como o Wilson colocou, bateu um recorde, né, nesse período. Subiu, né, de 3,9% para 11,7%. Né? Então, a gente vê, a gente consegue, ou pelo menos tenta imaginar, porque a gente está muito longe de entender a realidade dessas pessoas, desses milhões de trabalhadores, né, que estão sem esse trabalho, sem saber, que estão nesse mercado de trabalho informal, sem saber o que vai comer no dia seguinte. Né? Muitas vezes, sem saber o que vai dar de alimento. Não, às vezes, está nem preocupado com a sua alimentação, mas com a alimentação dos seus filhos. Né? Porque eu não consigo imaginar, mas eu tento imaginar como deve ser duro, e como mãe, você não ter, seu filho pedir comida e você não ter, né, como alimentar o seu filho. E é essa realidade que a gente enfrenta com esses trabalhadores que estão nesse ramo informal. Deixa eu só ver quanto eu estou aqui com o meu tempo, para eu não passar. Ixi, não marquei. Outra coisa que eu gostaria de relembrar aqui são os casos mais atuais que a gente tem visto, né? E casos de racismo assim escancarados. E que não temos punições. Né? Mesmo pós-escravidão, todo o debate que a gente tem, as pessoas enchendo a boca para dizer, né, que os negros foram livres, né, que houve uma punição, e que, na realidade, a gente sabe que não houve. E que, até hoje, a gente sofre e que o nosso povo é escravizado. Há pouco tempo, a gente teve relatos pela imprensa de indígenas que estavam sendo escravizados. E a gente pensa, né, nossa, 3 indígenas foram escravizados. Gente, isso acontece há 519 anos. A gente tem meninas sendo arrancadas de suas mães, dizendo que vão ser... Aqui a gente não deve ter medo de falar, como a louca da Damares, que diz que não, adotei, que a menina foi dada. Aquela menina, ela foi arrancada de sua família. Foi arrancada. E hoje vem dizer, né, que a menina foi doada porque não tinha condições. A gente ouviu o relato da avó daquela criança. E outros mais fazem isso diariamente. Talvez não seja o caso da Damares de escravizar a menina, mas várias outras crianças são escravizadas. Sem falar que sofrem assédios sexuais. Nós, mulheres indígenas, somos vistas a todo momento como objeto sexual, assim como as mulheres negras. Hoje, a gente tem um debate muito importante no movimento indígena, que é o debate sobre os indígenas LGBTs. E isso tem se engrandecido cada vez mais dentro das aldeias, porque, mais uma vez, a gente tem outro entrave. Se os indígenas, sendo mulheres ou homens, não conseguiam emprego, imagina os indígenas LGBTs. Tem um filme que saiu há pouco tempo, até que foi um relato de um indígena Sateremaué também, que é uma das aldeias maiores que a gente tem, da etnia maior que a gente tem no Amazonas. Um menino que saiu da aldeia, foi trabalhar numa fábrica, se reconheceu enquanto LGBT, foi estilizado de toda forma, né, numa fábrica, e voltou para casa. Né, e o pai era uma liderança e não aceitava. Né, e foi daí que começou debates. Hoje a gente já tem, né, professores que fizeram doutorados na área, que a gente já tem uma pesquisa e que a gente consegue fazer esse levantamento. Né, mas é muito duro. São debates muito atrasados que a gente tem ainda. Né. E isso, no ano de 2019, tem sido marcado por uma grande violência. Né? E aí a gente não vai tratar aqui só dos negros e negras. As mulheres trabalhadoras, né, têm sofrido uma grande violência, os negros e negras, uma grande violência, os indígenas, uma grande violência, e sem falar nos LGBTs. Né, que, muitas vezes, na atual conjuntura que a gente tem se negado. Né, um duro processo que tem passado, tem medo de sair na rua. Né, então... a gente
precisa ter uma boa memória e sair na luta, né? Eu acho que reforma à força, né, que é o tema aqui do seminário. Ele é mais do que essencial, né? Não só no movimento sindical, onde a gente viu que precisa muito reformar a força, porque parece que eu nunca tenho pouco tempo no movimento sindical, mas durante esse tempo eu acho que eu nunca vi tão necessária uma força que deve ser puxada, não sei de onde, mas sei que ela existe, porque ela foi demonstrada durante muitos anos nesse país. Não só nesse país, mas pelo mundo inteiro. Mas esse é um país ainda onde a gente consegue manter um número até bastante significativo de sindicalizados, ao contrário do que é fora do país, né? E os ataques são grandiosos. E a gente vê que o mundo inteiro está em luta contra todos esses ataques que são da agenda neoliberal, né? E um dos casos que a gente vê e que a gente deve dizer, mais uma vez, basta de racismo, foi o caso que a gente teve, né, que a gente consegue relembrar, que foi do menino do rapaz Pedro Gonzaga, né, que foi assassinado pelo segurança do hipermercado Extra, lá no Rio de Janeiro, né? Então, a gente vê que os nossos são mortos todos os dias. As nossas são mortas todos os dias, né? E em cada 2 negros indígenas, eles estão nesse mercado informal, né? E se nada for feito, essa situação ela vai piorar cada vez mais. E a gente sabe o que tem que fazer. 46,9% da população preta e indígena, para ser dados mais precisos, estão nesses trabalhos informais. E o pior disso tudo é que leva a uma sequela tão gigantesca nos nossos, que isso leva a um impacto em nossa classe social, né? Que é aí que a gente vê todo os impactos, né? Não sociais, mas também políticos, e que muitas vezes não são debatidos nos nossos ambientes de trabalho, né? Nos nossos ambientes familiares, e muito menos nos debates políticos. Mas a nossa classe social ela vem sofrendo de norte a sul com desnutrição, vem sofrendo com a fome, com a sede, com o desemprego, com os salários precários, com a carestia de material, com a desigualdade social, com a migração, que não existe política nenhuma e que nos governos anteriores foram praticamente negadas, esquecidas. Outras implicações que a gente tem, que as implicações na saúde pública, a gente tem uma destruição dos territórios, dos nossos habitats, dívidas, deficiências de moradia popular, assassinatos, torturas, violências, opressões. E essas opressões vêm muito ao nosso debate que a gente vem fazendo nesses dias, né? Porque são as opressões durante toda essa crise, esse impacto na nossa sociedade, na nossa classe social, que é de gênero, sexual e racial. E sem falar numa corrupção, né, que é apaziguada como se nada tivesse acontecendo e que nada tivesse sendo afetado. E durante todo esse processo, coisas piores vão acontecendo, como uma sociedade que vive uma crise de ansiedade gigantesca. Hoje, no meu ambiente de trabalho, na minha categoria, não tenha um professor que não tenha passado por um transtorno de ansiedade. Por tudo, por perseguição dentro do trabalho, por carga horária excessiva, por salários precários, por condições de trabalho precários, o estresse. Em todos os âmbitos de trabalho, a gente não tem uma pessoa que não esteja estressado, com esgotamento físico. Os transtornos psicológicos e mentais, as doenças ocupacionais, diga que minha amiga que já me atendeu várias vezes, e físicos. E muito pior, ao extremo, a gente está chegando
no fundo do poço. E a gente não pode chegar no fundo do poço, a gente não pode cair no fundo do poço. Mas alguns têm chegado a esse fundo, que é, infelizmente, o suicídio e as dependências. Há pouco tempo atrás, vários conhecidos, e faz 3 semanas, um amigo meu, professor, que estava agora recentemente em Minas Gerais, durante toda a coisa que ele tinha sido perseguido, durante da aula, durante as greves no Paraná, estava sofrendo um processo administrativo e tinha audiência que seria agora, que teria acontecido agora no início de outubro. Mas ele não aguentou toda essa pressão. Infelizmente, ele desistiu. E várias outras coisas. Crianças indígenas que veem seus futuros sendo arrancados como uma não política de vários governos anteriores, de não demarcar as terras indígenas, e hoje com um governo ainda pior, que não só diz que não vai demarcar as terras indígenas, mas que declara um genocídio aos povos indígenas. E isso faz crianças desistirem. Isso faz chefes de família, homens e mulheres, entrarem numa dependência do alcoolismo, em drogas, e também tirarem suas vidas. A mostra dessa decadência e dessa barbárie que a gente sofre por um sistema capitalista, ela se aprofunda como nunca a gente já viu antes. E a gente não pode deixar que a pobreza, o preconceito, que tem marcado as nossas condições de vida, elas se fortaleçam cada vez mais. Eu tenho quanto tempo? Então, para finalizar, eu queria finalizar dizendo que, pois bem, se o capitalismo ele já chegou à sua barbárie mais perversa, onde nós dizemos a todo momento que nós não somos mais capazes de suportar toda essa pressão, toda essa barbárie, todos esses ataques que têm tirado os nossos da nossa frente de linha para combater todo esse sistema que nos oprime e nos mata todos os dias, nós temos que dizer, daqui desse seminário para fora, para os trabalhadores, para o mundo inteiro, para aqueles que se reivindicam revolucionários e que querem mudar essa sociedade, que se a grande família humana desejar ter uma segunda chance nesse planeta que nós chamamos de Terra, nós precisamos reagir. Nós precisamos reagir para continuar respirando, para continuar nos alimentando, para continuar mantendo as nossas florestas em pé, para continuar permitindo que negros e negras, indígenas, ocupem os espaços que também são deles enquanto classe trabalhadora. Nós precisamos continuar dizendo que a luta dos sindicatos, assim como eu tenho certeza, pois esse é um sindicato que sempre esteve ao lado dessa luta dos mais oprimidos, que a luta por demarcação das terras indígenas é uma luta do Sindiprévis e que deve convocar a todos os outros sindicatos e aos movimentos sociais e populares para que levantem também essa bandeira. Porque a demarcação das terras indígenas, elas interferem em toda a nossa vida. Ela diz, se nós não conseguimos demarcar, preservar as nossas terras, nós não temos mais muito tempo de vida. Nós não vamos estar debatendo aqui o serviço precarizado. Nós vamos estar dizendo, gente, milhares e milhares estão morrendo de fome, de sede, e nós não temos mais para onde correr. E, para realmente finalizar, eu queria terminar com uma frase que eu sou marxista, né, e trotskista, para quem não sabe. E Trotsky dizia o seguinte: é preciso matar o imperialismo para que o gênero humano possa continuar subsistindo. E eu digo, isso é real. E por isso que nós resistimos e existimos, lutando muito, e vamos continuar nessa resistência, criando quilombos de resistência, porque foi isso que nossos antepassados nos ensinaram. Que a luta ela é não só dos povos indígenas, mas de toda a classe trabalhadora, pelo mundo melhor, onde a gente possa viver como ser humanos que nós realmente somos e destruir esse sistema capitalista
que só gera barbárie e que mata os nossos todos os dias. Por isso, vamos à luta, vamos resistir, vamos rumo a uma outra sociedade onde a gente possa realmente dizer que nós somos seres humanos e que nós cuidamos da nossa terra. Bom, no momento, né, a gente agradece aqui os palestrantes, mas vamos abrir agora para a inscrição. Quem quiser se inscrever, apresenta aqui os seus crachá, né, em torno de 5